Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, aquele que está nos céus. Naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhe direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus dá essa advertência muito séria, deu para os discípulos e dá para cada um de nós, para que nós coloquemos em prática as vontades de Deus, coloquemos em prática aquilo que o Cristo nos ensina. Esse é um homem prudente. E aí Jesus nos diz que quando chegar o dia do juízo, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, e ele dirá: não vos conheço. E aí, meus irmãos, quantas pessoas nos dizem que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida, mas não colocam em prática os seus ensinamentos. Não coloca, não dá testemunho verdadeiro da palavra de Deus, dos seus ensinamentos. Não pratica os mandamentos de Deus, nem os mandamentos da igreja. Vive de acordo às coisas do mundo. Querem servir aos dois senhores, ao Deus e ao mundo. E é impossível servir aos dois senhores. E aqui Jesus nos fala e dá um exemplo concreto daquele que coloca em prática as palavras de Deus, os seus ensinamentos, e aquele que vive as coisas do mundo. Aqui Jesus dá o exemplo de uma casa construída sobre a rocha. Vem as chuvas, vem a tempestade, vem tudo, mas não abala as estruturas daquela casa, porque ele é um homem prudente, fez um bom alicerce para a sua casa. E o alicerce que nós devemos colocar na nossa vida é o Cristo, é os seus ensinamentos, a nossa fé, dá o testemunho verdadeiro daquilo que o Cristo nos ensina. E aquele homem que não pratica as coisas, aquilo que Jesus nos ensina, é um homem imprudente. E aí caiu a chuva, vieram as enchentes e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Jesus fala que esse é um homem sem juízo.
Quantas pessoas vivem desse jeito, vivem no mundo, o alicerce que eles têm na sua vida é o dinheiro, é as festas, é as amizades que não levam para o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. São homens sem juízo e a sua ruína será completa. Jesus vai dizer: não, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Meus irmãos, verdadeiramente nós iremos prestar conta da nossa vida. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso, meus irmãos, nós devemos edificar a nossa casa na rocha, a nossa vida na rocha que é o Cristo Jesus. É isso que Ele quer para cada um de nós, que Ele seja a base da nossa vida. Nós passamos durante a nossa vida quantas tempestades, quantas tormentas, mas quando construímos a casa, a nossa vida, nas palavras de Deus, é Cristo que nos sustenta, porque Ele é a base forte, uma base, um alicerce inabalável. Portanto, meus irmãos, você está sendo um homem prudente ou um homem sem juízo? Que nós possamos verdadeiramente dizer: Senhor, Senhor, eis aqui o teu servo. E o Jesus lhe diga: seja bem-vindo ao reino que Deus, Pai Todo-Poderoso, preparou para cada um de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.